O STF resolveu que virou alguma espécie de grupo de mídia, ou partido político, movimento social, ou o Grêmio Estudantil de Diretório Acadêmico, que começou a fazer esse tipo de conteúdo que é completamente razoável, que não tem nada a ver com a postura institucional que é necessária para uma Suprema Corte, que transmite um péssimo exemplo né, na cadeia do Poder Judiciário. Né? Felipe, ontem tu postaste um react sobre a collab feita entre o Porta dos Fundos e o STF. Como é que tu vê essa necessidade constante de ministros e da Suprema Corte de estarem na mídia? Isso não constitui algo que vai contra os princípios que nortearam a criação do tribunal, que deve, em tese, ser o guardião da Constituição? Com certeza. Acho que a gente faz algum tempo que a gente perdeu a noção do razoável aqui no Brasil, né? E é até interessante que a gente teve recentemente alguns movimentos na política global que também vão nesse sentido, né? De certos comportamentos sociais e mesmo os comportamentos institucionais terem saído de prumo, e aí a reação acaba sendo, por exemplo, a eleição do Milei, né, com motosserra na Argentina, falar que vamos combater essa casta que suga e drena o recurso do cidadão. O Trump, recentemente eleito nos Estados Unidos, aliás, não lembro se foi o Trump ou se foi o J.D. Vance, que falam sobre a revolução do bom senso. Virou um negócio tão louco, essa agenda woke, e esse negócio das instituições, né, se tornando cada vez mais personalistas e não se atendo a que é a sua razão de ser, que é ser uma instituição de Estado, com um compromisso constitucional, com um dever de uma postura de estabilidade, independente de governos e de teses ideológicas, né, que ela perpassa, inclusive, os diferentes governos, e essas instituições acabam entrando num jogo político, sem disputar a eleição, que é o caso do STF. Né? O STF resolveu, basicamente, assim como o Banco Central já tinha resolvido no início da gestão Galípolo, né, com alguns memes e lacrações ali, o STF resolveu que virou alguma espécie de grupo de mídia, ou partido político, movimento social, ou o Grêmio Estudantil de Diretório Acadêmico. Começou a fazer esse tipo de conteúdo que é completamente razoável, que não tem nada a ver com a postura institucional que é necessária para uma Suprema Corte, que transmite um péssimo exemplo né, na cadeia do Poder Judiciário. Né? Hoje a gente se sente muito à vontade, ou melhor, a sociedade brasileira normalizou condutas de abuso do judiciário nas suas diversas instâncias, porque simplesmente a coisa é um videozinho engraçado aqui, é uma sketch de humor, é o tribunal querendo dizer o que tu pode e não pode falar, o que tu pode e não pode pensar, o que é crime de opinião, coisas... Aliás, tem tipificações penais que sequer existem na lei, que eles tratam como se fosse crime. Crime de opinião, discurso de ódio não é crime, fake news não é crime.